Fala comigo, Zaqueu. Quando ser um milagre vale mais do que recebê-lo. Receber milagres da parte de Deus, irmãos, é algo especial demais. Mas melhor do que receber milagres é Deus olhar para você e ver você como um milagre. Se você nunca teve a experiência de ser um milagre, hoje você vai ter a oportunidade de se tornar um. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Quando você vai abrindo aí, você que nos visita nessa noite, é sempre um prazer, uma honra poder ter você no nosso meio, principalmente quando nós entendemos que dentro de uma cidade onde existem muitas igrejas, você poderia estar em qualquer outra, e certamente em muitas delas você seria alcançado pela palavra de Deus de alguma forma, mas aprove o coração do Senhor trazer você aqui. Para nós é uma honra de alguma forma, nós como igreja sermos usados para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Sinta-se em casa, como eu sempre digo, na casa de papai a gente tem liberdade. Sinta-se acolhido e amado entre nós. Amém, irmão? Amém, ruim, irmão? Amém, irmão? Amém. Muito bem. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque se o Filho do Homem não tivesse vindo para fazer isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra para nós é fonte de vida, fonte de esperança, fonte, Senhor, através da qual a tua voz ecoa dentro de nós, e na qual nós temos a expectativa de não só ouvir a tua voz, mas sentir a tua voz operando algo dentro de nós, restituindo algo dentro de nós e nos levando, Senhor, a novos horizontes, a novos rumos, a novos aprendizados, a um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor e um nível mais alto de aprendizado e de crescimento no Senhor. Que seja mais uma vez assim, como até aqui tem sido. Teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra e seja a tua voz a única a ser ouvida dentro de nós nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma canção antiga de um grupo chamado Voz da Verdade. Não sei quantos vão lembrar. Eu não sei nem porque que eu coloco essas coisas na mensagem assim, quando eu falo assim, uma canção antiga. E fica um monte de gente olhando na minha cara como se ninguém lembrasse, eu fosse o mais velho da igreja. Mas eu vou tentar. Se o Espírito Santo manda eu fazer, eu faço. Tudo bem. Tem uma canção antiga de um grupo Voz da Verdade. Quem aqui lembra do grupo Voz da Verdade? Os caras de pau. É o que eles pensam, né? Que a gente é. O título da canção é Sou um Milagre. Quando eu me converti, muitas canções marcaram e marcam a minha história de conversão. E essa é uma delas. Essa canção tem um refrão que fala assim: aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Todas as vezes que eu ouço essa canção, irmãos, que eu me lembro dessa canção, eu me emociono. Porque eu sei que eu hoje só estou aqui porque eu sou um milagre. E no decorrer da minha vida cristã e do meu ministério, essa canção, vez por outra, vem à minha mente quando eu vejo pessoas se tornando milagres nas mãos de Jesus. Receber milagres, irmãos, da parte de Deus, como eu disse no início, é algo assim sobrenatural, não tem explicação. Ter a experiência de ver Deus às vezes revertendo quadros e situações que aos olhos humanos seriam irreversíveis, aquela situação assim que você não tem o que fazer. Sabe quando você tem assim um familiar numa UTI, que chega um médico assim e fala para você assim: nós fizemos tudo que a medicina podia fazer. Alguns ainda têm essa expressão: você crê em Deus? Sua família crê em Deus? Aí a pessoa: sim. Então ore, porque a partir de agora só... E de repente, irmãos, a coisa começa a se reverter, o quadro começa a se reverter, e de repente está a pessoa de pé. E você não tem explicação. Você vê o médico assim, de boca aberta, sem ter explicação. Eu já vivi essa situação uma vez com a minha mãe. Minha mãe estava com suspeita de câncer de pele. E o médico fez o exame, fez biópsia e encaminhou para a cirurgia. E eu lembro da minha mãe, ela já tinha feito uma cirurgia uma vez. E eu lembro dela orando, pedindo: Senhor, eu não queria passar por cirurgia de novo. Eu não queria, de alguma forma, ser mutilada de novo. Né? Ainda que seja um pedaço pequeno, mas eu não queria. Ela orando. E aí eu lembro ela me contando que ela foi para a mesa de cirurgia. E quando o médico botou ela assim na mesa de cirurgia, que eu olhava para o prontuário, eu olhava ela. Olhava para o prontuário, olhava ela. Disse: a senhora tem problema onde? Eu disse: aí no braço. Não tem nada aqui não. Não, tem sim, está no exame. Não, o exame diz que a senhora tem. Mas eu olho para o braço da senhora, não tem nada não. Resumo, levantou a véia, fala: pode ir para casa, só não tem nada. E aí o médico que indicou ela para a cirurgia até hoje não encontrou explicação. Eu disse: ó, eu fiz o exame, eu colhi o material, o resultado foi esse. Mas quando eu olho para o braço da senhora, eu não consigo enxergar nem o lugar aonde eu tirei o material. Então, experiências como essa, irmãos, de fato são assim sobrenaturais. É uma experiência de fé assim imensurável. O problema, irmãos, é que o tempo passa e toda experiência de milagre que esteja atrelada a alguma situação ou algum momento da nossa vida, assim como o tempo, ela também passa. Quando experiências de milagre são vividas de forma externa, a tendência é que com o tempo ela passe. Talvez seja por isso que existam tantas pessoas que, com o passar do tempo, mesmo depois de elas terem tido muitas e muitas e muitas experiências de milagre com Deus, em algum momento da vida elas acabam desistindo da caminhada com Deus. E às vezes, algumas desistem e se afastam de Deus de uma forma assim, tão escandalosa, tão impactante, que quando você olha para a vida delas, parece que Deus nunca existiu na vida delas. Às vezes eu fico olhando a vida de algumas pessoas que passaram assim pela minha história de vida. Essa semana eu estava vendo um, que foi meu companheiro de equipe, como líder de célula, foi 144 junto comigo. Um homem que prega, irmãos, o evangelho assim, com tanta destreza, com tanta unção. Quantas vezes eu vi aquele homem sendo usado por Deus, para pessoas irem à frente, se converterem ao Senhor. E eu, olhando a rede social dele, agarrado com um copo de cerveja, está desviado, irmãos, não está desviado, não está desviadíssimo. E eu lembro de algumas experiências que a gente tinha como equipe, da gente ir para o monte, e a gente orava, e eu sempre fui de monte, irmãos, de chegar meia-noite, sair 2, 3 horas da manhã. Monte para mim, só é monte mesmo se você passar a noite no monte. Você subir 11 horas da noite, meia-noite, você descer 5, 6 horas da manhã. Isso é um monte. E eu lembro de algumas experiências que a gente tinha, às vezes, com o pastor Ralph. E eu lembro de atos proféticos que aquele cara fazia.
Eu lembro uma vez que ele trouxe 12 pedras de cima do monte. Eu falei, o que é isso aí, cara? Ele disse, me deixa que eu sei o que eu estou fazendo, porque Deus mandou fazer. E Deus honrava, irmãos. E hoje você olha para a vida do camarada, parece que Deus nunca passou pela vida dele. Talvez esse seja o motivo de algumas pessoas desistirem da caminhada. Elas viveram milagres, mas o momento do milagre passou. Talvez esse seja o motivo de muitas pessoas viverem, às vezes, em busca de igrejas e igrejas, de revelações e revelações, de milagres e milagres, porque o que alimenta ela não é a experiência que ela vive com Deus. O que alimenta ela é o viver de um milagre, é o viver de uma revelação, é o viver de alguma coisa desse tipo. Há poucos dias eu estava aconselhando e evangelizando uma pessoa, e a pessoa falando para mim, inclusive até hoje eu vivi isso também com uma outra pessoa. E a pessoa falando para mim, disse, pastor, eu estou com muita vontade de mudar de cidade. Minha vida não está bem aqui, eu já estou em Manhuaçu há muitos anos, e eu estou com muita vontade de mudar de cidade, para tentar uma nova vida. E coincidentemente eu dei para essa pessoa o mesmo conselho que eu dei para uma outra pessoa que eu estava hoje conversando. Falando, gente, uma nova vida depende muito mais da decisão que a gente tem de viver uma forma diferente de se viver, do que está muito mais atrelada a uma forma diferente de se viver, do que a um lugar diferente aonde a gente quer viver. Uma vida perto de Deus, irmãos, muda tudo. Uma vida próxima de Deus melhora tudo. Uma vida transformada por Deus muda a nossa vida de uma forma tão sobrenatural e tão duradoura que nenhuma outra experiência se compara a isso. Você pode viver em qualquer lugar da terra, mas se você for para qualquer lugar da terra, vivendo o mesmo tipo de vida que você vive aqui, a única coisa de diferente vai ser o lugar, porque o tipo de vida, mais cedo ou mais tarde, vai ser o mesmo. Se você vive uma vida afastada de Deus aqui, mais cedo ou mais tarde, você vai se dar conta que você continuou vivendo uma vida afastada de Deus em outro lugar, em outro país, em outro continente, que seja. Mas quando a gente decide mudar a nossa forma de viver, é isso que de fato muda tudo. Os nossos problemas, irmãos, eles nem sempre estão relacionados ao lugar onde a gente vive, mas sim à forma como a gente vive. A partir do momento em que eu decido viver um estilo de vida diferente, automaticamente tudo à minha volta muda. Isso é uma tendência que a gente, como ser humano, a gente tem, querer que as circunstâncias à nossa volta mudem para que a gente mude. Não, o que tem que mudar somos nós. Nós falamos sobre isso hoje de manhã, a gente está estudando sobre batalha espiritual, e eu falando sobre isso. A batalha espiritual, irmãos, não começa no expulsar do demônio do outro. A batalha espiritual começa no expulsar do demônio que está dentro da gente, da influência maligna que muitas vezes está dentro da nossa natureza humana. Então, para que tudo à nossa volta mude, o primeiro a mudar tem que ser a gente. Foi o caso de Zaqueu. As novas experiências de vida que eu passo a viver com Deus, elas são apenas consequências de algo muito maior que Deus fez em mim. E esse foi o caso de Zaqueu. A Bíblia não nos dá detalhes acerca do que foi a vida de Zaqueu depois desse encontro que ele teve com Jesus. Mas baseado no que é a sua vida, quando você tem uma experiência dessa com Jesus, baseado no que foi a minha vida quando eu tive a minha experiência de encontro com Jesus, a gente pode imaginar que a vida de Zaqueu, irmãos, nunca mais foi a mesma. Não porque ele viveu um milagre com Jesus, mas porque ele se tornou um milagre nas mãos de Jesus. Apesar de ser um cobrador de impostos, irmãos, e por isso Zaqueu é um homem assim, não muito bem visto por outras pessoas, pela sociedade, apesar de ser um cobrador de imposto, por ironia do destino, Zaqueu em hebraico significa justo, significa puro. Os cobradores de impostos, eles eram muito odiados, talvez seja esse o termo. Eles não eram muito bem vistos pela sociedade justamente por isso, porque os cobradores de impostos, eles tinham o costume muitas vezes de sobrecarregar o povo de impostos, de cobrar coisas indevidas, valores indevidos, e isso fazia com que o povo tivesse uma certa resistência aos publicanos. Então, mas por ironia do destino,
Zaqueu tinha nome de justo, ainda que talvez ele não fosse, mas pelo menos no nome ele era justo. Zaqueu em hebraico significa puro, inocente, ou aquele que traz a pureza, ou que possui em si a pureza. A Bíblia, irmãos, ela dá muito pouco detalhe para nós a respeito da vida de Zaqueu, até porque o nome de Zaqueu só aparece uma vez na Bíblia, e especificamente nesse encontro dele com Jesus, que só é relatado no Evangelho de Lucas. Nenhum outro evangelho fala da vida de Zaqueu, só o de Lucas. Mas as poucas informações que a gente tem da vida de Zaqueu, a gente pode destacar pelo menos 3. Primeiro, que ele era um publicano, ele era um cobrador de imposto do Império Romano, e dentre os cobradores de impostos, ele era o líder de todos eles. Porque a Bíblia diz que dentre os publicanos ele era o maioral. Ele era o maioral de todos. Então, dentro do estande da alfândega, ele era o superintendente, o diretor regional ali da alfândega. Segundo detalhe que a Bíblia dá para nós é que ele era rico. Mas ele era rico, irmãos, não por ser cobrador de imposto, porque Mateus também é discípulo de Jesus, era um cobrador de imposto e não era rico. Na realidade, Zaqueu ele se tornou rico pela área onde ele atuava. Porque além de ser um maioral dos publicanos, ele era um maioral dos publicanos em Jericó. E quando você estuda geografia bíblica, quando você estuda o contexto histórico, político do texto, você descobre que ser cobrador de imposto em Jerusalém era uma coisa. Ser cobrador de imposto em Cafarnaum era uma coisa. Agora, ser cobrador de imposto em Jericó era outra coisa totalmente diferente. Por quê? Jericó, nessa época aqui, irmãos, era uma importante cidade de comércio. Assim como Cafarnaum também era. Por isso Jesus escolhe, eu já falei sobre isso aqui uma vez, por isso Jesus escolhe Cafarnaum como sendo, depois de Nazaré, o lugar onde ele decide morar. Porque Cafarnaum era estratégico, para todos e qualquer lugar que você tivesse que ir, querendo ou não, de alguma forma você tinha que passar por Cafarnaum. Então qualquer milagre que Jesus fizesse em Cafarnaum, se uma pessoa passasse por Cafarnaum, esse cara aqui não era cego? Mas Jesus curou. Mesmo, pronto, a pessoa já levava dali no fofocofone e saía levando milagre. Disse, eu vi um cego que foi curado. Quem curou? Não sei quem foi, mas eu sei que foi um tal de Jesus. Então pessoas vinham e iam trazendo isso. Jesus não era bobo, Jesus era estratégico. Jericó também tinha sua particularidade. Jericó era uma cidade também de transição, tanto que Jesus estava a caminho de Jerusalém e passa por Jericó. Mas Jericó era uma cidade marcada pelo comércio, principalmente na produção e exportação de uma coisa chamada bálsamo. E o bálsamo nessa época era extremamente caro, tanto que você vai em João 12 e você vai ver lá o fato de uma mulher derramando bálsamo sobre a cabeça de Jesus, né? E o ladrão do Judas se preocupando com o valor do bálsamo. Poxa, que desperdício! Porque ele sabia que bálsamo era caro. Podia se vender esse negócio, distribuir aos pobres, que nada, ele era ladrão, ele queria o dinheiro para ele. Mas só para te lembrar de que o bálsamo era muito caro. E Jericó era uma das principais cidades responsáveis pela produção de bálsamo e pela venda de bálsamo. Os impostos, eles eram cobrados em cima como são cobrados hoje, em cima do valor da nota, em cima do valor do produto. Então, se você vende um produto barato, não importa a alíquota do imposto, o imposto vai ser barato. Mas se você vende um produto caro, a tendência é que esse imposto também seja caro. Então, pelo fato dele ser cobrador de imposto em Jericó e ser o maioral dos cobradores, isso fez com que, de alguma forma, Zaqueu se tornasse um homem rico. Mas vamos lá. E a terceira característica que a gente vê é que ele era tampinha. Ele era um baixinho. Ou como a Bíblia, né, tem o costume de dizer da sua forma poética, ele era um homem de baixa estatura. Mas a verdade é que ele era um baixinho. E é justamente esse o motivo que faz com que ele, na tentativa de ver Jesus, ele fica sabendo que Jesus está passando por Jericó, e ele não conhecia Jesus, a fama de Jesus ele conhecia, mas ele não conhecia Jesus. E esse motivo dele ser baixinho, ele no meio da multidão, ele quer enxergar Jesus, ele não consegue, e ele sobe numa árvore chamada sicômoro. Deixa eu te mostrar o que é um sicômoro. Passa lá, o pessoal saber o que é um sicômoro. Isso é um sicômoro. Isso é uma árvore característica em Jericó. Note que a árvore, ela não é uma árvore alta. Ela é uma árvore que ela cresce muito mais para os lados e os galhos dela são quase que paralelos ao chão, o que facilita para alguém que tem a perna curta subir. Irmãos, Jesus é bom demais com a vida da gente.
Jesus foi bom demais com a vida de Zaqueu, porque até a árvore que Zaqueu precisava subir para poder enxergar Jesus e viver a experiência que ele viveu, estava no lugar certo, no momento certo, na hora que Zaqueu precisou. Pode avançar aí. Então, só para você entender que isso é um sicômoro. A Bíblia diz que ele sobe em cima desse sicômoro, possivelmente ele só precisava de mais meio metro, de pelo menos mais 1 metro para poder enxergar Jesus. E aí, a Bíblia diz que quando ele sobe, que Jesus vem chegando perto dele, aqui começa, irmãos, a grande oportunidade de milagre de Zaqueu. O milagre de Zaqueu não começa no encontro dele com Jesus, mas começa nas primeiras decisões que ele toma para que esse milagre acontecesse, para que essa experiência fosse vivida. Zaqueu não era cego, irmãos. Então Zaqueu não precisava de cura. Zaqueu não era um cego que precisava voltar a enxergar. Zaqueu não era aleijado que precisasse andar. Zaqueu não era pobre que precisasse que Jesus o prosperasse. Zaqueu não era um endemoniado que precisasse ser liberto. Mas ainda assim, de alguma forma, Zaqueu tem esse interesse de ver Jesus. Essa atitude que Zaqueu tem de ir em direção a Jesus é onde começa a grande oportunidade dele viver uma transformação de vida. Zaqueu não precisava receber um milagre, mas Jesus sabia que Zaqueu precisava ser um milagre. Zaqueu, do ponto de vista externo, era uma pessoa que não precisava de milagres externos, mas Jesus sabia que Zaqueu precisava de um milagre, mas não aquele externo, mas aquele que deveria ser vivido nele mesmo. Zaqueu não precisava receber um milagre, irmãos, mas Zaqueu precisava se transformar num milagre. E só existe uma forma de uma pessoa se tornar um milagre: quando ela vive uma experiência transformadora de vida com Jesus, capaz de mudar a forma que ela tem de viver para sempre. Sabe o que eu mais acho legal assim, irmãos, nesse texto? A necessidade de Zaqueu ser um milagre não foi Zaqueu que percebeu. Porque até então a gente vem vendo experiências na Bíblia de pessoas que sabiam que precisavam de um milagre. Eu nasci cego e eu sei de um homem que está curando tudo quanto é cego. Bom, eu sei que eu sou cego, eu preciso voltar a enxergar, então eu sei que eu preciso de um milagre. Então eu vou até Jesus para quê? Para ser curado. Até aqui a gente via pessoas paralíticas que se Jesus não passasse por elas, elas mesmas arrumavam um jeito de alguém levar até ela até Jesus para poder viver um milagre. Então nós vemos aqui pessoas até aqui que sabiam que precisavam de um milagre, e por isso elas iam até Jesus. No caso de Zaqueu, não. Zaqueu teoricamente não precisava de milagre nenhum, pelo menos não que ele soubesse. Mas o carinho, irmãos, o amor de Deus por nós é tão grande que traz você aqui, até mesmo quando você acha que você não precisa de nada. Porque você acha que não precisa de nada. Eu posso achar que não preciso de nada, mas Jesus sabe o quanto precisa ser refeito, ser restaurado, ser transformado dentro de você. Esse foi o caso de Zaqueu. Então, a necessidade de milagre, de ser um milagre na vida de Zaqueu, não foi Zaqueu que enxergou, foi Jesus. E note que aqui, irmãos, acontecem algumas coisas que não eram comum acontecer. Não era comum ver Jesus fazendo. Uma delas é que Jesus interrompe a caminhada dele por conta própria. Ninguém para Jesus. Diferente de outros casos. Olha, trouxeram um paralítico para o Senhor, então Jesus parava. Passou na entrada de Naim, veio uma viúva com filho, Jesus parava. Olha, trouxeram um cego, Jesus parava. Olha, tem um cego lá atrás gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parava. Alguém chama a atenção de Jesus. Aqui não. A Bíblia diz que Zaqueu simplesmente sobe na árvore e só olha. Só olha. Então isso já é algo incomum acontecer. Segundo, para não dizer nenhuma vez, pode ser que em uma ou outra vez na Bíblia até aconteça, mas eu não me lembro. Se você lembrar, depois você me diz. Eu não me lembro de nenhuma outra situação onde Jesus se convide para estar na casa de alguém. Jesus é sempre convidado. Não, fica aqui na nossa casa, fica aqui, pernoita aqui. Aqui não. Jesus se convida. Zaqueu,
desce que hoje quem quer ficar na sua casa sou eu. Quando a proposta, irmãos, é feita para Zaqueu, aí sim começa uma sequência de decisões que Zaqueu precisava tomar para poder viver essa transformação de vida que ele precisava, para se tornar um milagre vivo que ele precisava ser. Como eu falei no início, irmãos, melhor do que receber um milagre é se tornar um milagre. Porque um cego, irmãos, por mais que seja cego e volte a enxergar, é sobrenatural? É. Mas no final das contas, foi um cego que voltou a enxergar. Um aleijado que volta a andar, mas é um aleijado que simplesmente voltou a andar. Mas um coração pecador, a Bíblia diz que a festa nos céus, quando o que acontece? Quando o aleijado volta a andar? Melhor do que receber um milagre, irmãos, é você ser um milagre. Um coração pecador que se arrepende dos seus maus caminhos e vive uma transformação de caráter e de vida em Jesus, muda por dentro. E quando ele muda por dentro, tudo em volta dele muda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você hoje ora por muitos milagres. Eu também oro por muitos milagres. Mas você já pensou na possibilidade de parar de pedir para viver milagre e começar a pedir para que você seja um milagre? Você já pensou nessa possibilidade assim de parar de pedir a Deus os milagres que você quer receber, para que você se torne um milagre e outras pessoas recebam milagres através de você? Para se tornar um milagre nas mãos de Jesus, irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Para se tornar um milagre nas mãos de Jesus, a gente precisa mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pedir. Quantas coisas na sua vida mudariam se ao invés das coisas à sua volta mudar, quem mudasse fosse você? Vai pensando aí. Porque a gente tende a querer mudar as coisas, quando a capacidade de mudar as coisas não está nas coisas, está em nós. Quantas furadas você já entrou na vida por decisões erradas? Que se antes de decidir, você tivesse decidido certo, você hoje não precisaria estar orando por coisas à sua volta. Quantos empresários, irmãos, eu já vi de joelho no chão, pedir: Senhor, salva a empresa, salva a empresa, salva a empresa, salva a empresa, que se tivesse orado antes de abrir a empresa, não tinha feito a sociedade que fez. Não tinha gastado o dinheiro que gastou, não tinha feito o investimento errado que fez. Quantas pessoas, depois que vai já era, irmãos, eu só tô nem querendo te colocar em crise não, só tô querendo te fazer refletir. Quantas pessoas que hoje estão no altar pedindo: Senhor, salva meu marido, salva meu marido, salva meu marido, salva minha esposa, salva minha esposa, salva minha esposa, mas que se antes de casar tivesse pedido a Deus: Senhor, me dá uma esposa segundo o teu coração, me dá um marido segundo o teu coração, hoje não estariam fazendo esse tipo de oração. Agora já foi, concordo, já foi, agora só tem que orar mesmo, não tem pra onde correr. Mas pensa na importância que é, às vezes, a gente parar de se preocupar um pouco em receber milagre e se preocupar mais em ser um milagre. Quantas coisas na sua vida seriam transformadas se ao invés de transformar coisas, o transformado fosse você? Eu parei há muito tempo, irmãos, e agora eu estou te falando como pastor. Algumas áreas, lógico, a gente ora por ovelha, a gente ora por igreja, a gente ora por discípulo. Mas uma vez eu recebi uma palavra como líder de célula. Deus vai te dar discípulos melhores quando você ser um líder melhor, quando você for um líder melhor. Deus vai te dar uma igreja melhor quando você se preocupar em ser um pastor cada vez melhor. Quando eu me preparo, irmãos, para trazer uma palavra para você, eu não me preparo para pregar para 30 pessoas. Eu não me preparo para... Eu não estudo, eu não oro, eu não busco a Deus para pregar para 15 pessoas. Eu não oro simplesmente para pregar para uma pessoa. Eu oro para que Deus me dê uma palavra que possa marcar a vida de 30, de 40, de 50, de 400, de 3 mil, de 10 mil. Quem esteve no retiro de carnaval
já está até acostumado com isso. As palavras que Deus me dá aqui, quando eu termino a mensagem, Deus fala: essa palavra você vai pregar lá. A mesma palavra, não muda. Mudou alguma coisa? Quem estava lá no retiro? Mudou alguma coisa? Não. Foi uma palavra de quinta-feira. Quando começa a dar outubro, novembro, eu já começo a conversar com a equipe. Estejam atentos às palavras, às últimas palavras do ano, porque elas vão começar a anunciar para a gente qual vai ser o decreto do ano seguinte. Porque eu procuro sempre ser um pastor melhor, um líder melhor, um pai melhor. Eu hoje estava conversando com o irmão, estava vendo algumas coisas da parte profissional dele. E aí eu ajudando em algumas coisas e tal, ele foi e mandou uma mensagem assim: poxa, pastor, obrigado pelo fato do senhor estar fazendo isso por mim e tal. Obrigado. A obrigação de pai é fazer o quê, irmãos? Cuidar de filho. Isso é uma obrigação minha. Cuidar de você, orar por você, puxar sua orelha, cortar sua cabeça, torcer você, tirar caldo, ver o potencial que às vezes você não tem e que você não vê. Então, quanto mais preocupados nós somos em ser milagre, ser um milagre, as coisas à nossa volta mudam mais. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as decisões que podem nos levar a ser um milagre nas mãos de Jesus. Quais são as decisões, baseado na vida de Zaqueu, que podem nos levar a ser um milagre nas mãos de Jesus? Vamos lá. Primeiro, repete comigo: esteja no lugar certo onde Jesus está. Não foi isso que Zaqueu fez? O milagre de transformação na vida de Zaqueu, irmãos, não começa quando ele se encontra com Jesus, como eu falei. O milagre de transformação na vida de Zaqueu começa quando ele descobre que Jesus estava atravessando Jericó e decide ir aonde ele estava. Preste atenção, irmãos. A decisão imediata de Zaqueu de ir aonde Jesus estava foi crucial para que ele vivesse aquela experiência com Jesus. Por que eu digo uma decisão imediata? Porque Jesus não estava hospedado em Jericó. Jesus não estava realizando milagres em Jericó. Jesus não estava comprando nada. Jesus não foi em Jericó comprar bálsamo. Jesus não foi nada. A Bíblia diz que Jesus, se você olhar os versículos anteriores, Jesus estava atravessando Jericó em direção aonde? Jerusalém. Jesus estava passando por Jericó. Quando Zaqueu fica sabendo que Jesus estava passando por Jericó, na cabeça dele, ele não está em Jericó para ficar. Ele está de passagem. Ou eu vou agora, ou ele vai passar por Jericó e mais uma vez eu vou perder a oportunidade de ver esse homem de perto. E ele vaza, ele corre. Jesus estava atravessando a cidade, irmãos. Se Zaqueu demorasse um pouquinho mais de tempo, Jesus teria passado e ele perdido a oportunidade. Ainda que a maior motivação que tenha levado Zaqueu a conhecer Jesus tenha sido a curiosidade, pode ser que seja isso também. Porque a fama de Jesus já tinha assim corrido os 4 cantos da localidade. Todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. E todo mundo queria conhecer o Messias. Quem é esse homem que cura cego? Quem é esse homem que perdoa pecados? Quem é esse homem que derrama sobre as pessoas uma sabedoria que nenhum rabino que a gente ouviu até hoje em sinagoga fala? Quem é esse homem que expulsa demônios? Quem é esse homem que acalma a tempestade? Quem é? Então as pessoas queriam conhecer esse Jesus. Mesmo que no coração de Zaqueu houvesse só curiosidade, mas no coração de Jesus, irmãos, havia naquele dia um plano muito maior para a vida de Zaqueu. Um plano que marcaria de uma forma muito mais profunda a vida de Zaqueu, o coração de Zaqueu, do que uma simples curiosidade. Deixa eu te fazer umas perguntas. Principalmente você que nos visita hoje. Qual foi o motivo que te trouxe aqui hoje? Foi o convite de alguém? De repente foi o convite. Pastor, me convidaram, eu vim. Me mandaram uma mensagem, eu vim. De repente algo que você escutou a respeito da igreja. Não falaram para mim dessa igreja. Tem uma pessoa que está falando para mim direto, que veio aqui, que gostou e que foi abençoado e tal. De repente algo que você escutou a respeito do pastor da igreja. Senão uma pessoa falou para mim que tinha um pastor meio maluco, perturbado lá, eu vou lá ver, fiquei curioso de ver quem é. Qual foi o motivo que te trouxe aqui hoje?
De repente uma postagem que você viu na página do Facebook. De repente uma palavra gravada em áudio que você ouviu. Nós temos entrado nessa linha agora, para conseguir gravar e começar a fazer com que pessoas possam ouvir lá fora aquilo que elas não têm oportunidade às vezes de ouvir aqui. Você acha que a única coisa que Jesus planejou hoje, trazendo você aqui, foi só matar a sua curiosidade? Para Zaqueu, talvez fosse isso, mas para Jesus não. Para você que é minha ovelha, que é membro dessa igreja aqui, quantos de vocês que chegaram aqui pela primeira vez vieram só por curiosidade? Tem pessoas hoje aqui, irmãos, que a primeira experiência delas aqui, não, eu vim aqui por curiosidade. Eu vim aqui porque me convidaram. Tinha um evento, tinha um CNMA, tinha uma rede de mulheres, eu vim para o evento. Me chamaram para o evento, eu vim. Uma programação. Não, eu vi uma postagem na página do Facebook da igreja. Aí eu senti curiosidade. Poxa, achei o tema da semana passada tão interessante. Aí eu quis ouvir. Não, porque alguém falou da igreja comigo. Falou que tinha um pastor novo na cidade. Eita, que nem é tão mais novo mais assim. Mas enfim. Você chegou aqui por curiosidade. Você está aqui hoje por curiosidade. Jesus pode usar a sua curiosidade para te trazer onde Ele está. Mas não significa que você vai ser marcado só pela curiosidade. Jesus usa, irmãos, as nossas motivações erradas para fazer a vontade perfeita dele se cumprir na vida da gente. Quando me converti, quando eu fui para a igreja, eu já contei, quem é da igreja já sabe, mas tem gente que não sabe. Quando eu me converti, eu fui para a igreja por causa de uma namorada. Conheci a menina, não era minha esposa, não, mas eu conheci a menina bonitinha, e eu, com aquela ânsia de garanhão, esses cavalos doidos que ficam na beira da cerca, eu era assim. E eu fui, dei aquela cantada achando que era o Dom Juan de Marco. E ela virou para mim e falou: se você quiser me namorar, só se você for para a igreja. Fiz tanta coisa. Ir para a igreja? Isso é mole, meu irmão. Fui para lá, irmãos. Fui para lá por causa da namorada. A namorada passou. A paixão humana passou. Jesus me fisgou de uma forma que eu não consigo largar Ele. Tamanha é a minha paixão, meu amor por esse Jesus que salvou a minha vida. Me levou pela curiosidade, me levou pela motivação errada. A minha motivação era errada, mas a vontade dele era perfeita para a minha vida. E é assim que você chegou aqui. Se você ainda não viveu uma experiência transformadora com Jesus, fique em paz. Jesus te trouxe aqui para isso hoje. Segundo, ouça o convite de Jesus a uma mudança de realidade. Repete comigo. Ouça o convite de Jesus a uma mudança de realidade. Preste atenção. Jesus não te traz para uma igreja para ser membro de igreja. Jesus não te traz para um culto de domingo à noite para que você simplesmente ouça uma boa palavra e volte para casa e amanhã tenha um testemunho de dizer que você, em vez de assistir o Fantástico, você estava na igreja. Jesus não te traz para uma igreja para você dar dinheiro a pastor. Dá? Se você dá dinheiro a pastor, você diz para mim onde é que você colocou, que o meu eu ainda não vi. Você não vem aqui para dar dinheiro para pastor, você não tem para... Irmãos, Jesus nos convida a estar no lugar onde Ele está, para isso aqui, Só que tem pessoas que semanalmente estão onde Jesus está, ouvem o convite para uma mudança de realidade, mas terminam um culto, voltam para casa com a mesma realidade. E aí na segunda reclama do emprego, e na terça-feira reclama do colega de trabalho, e na quarta-feira reclama daquele professor endemoniado que deu uma prova difícil que não deixou ela passar. Reclama de tudo, mas o problema não está nas pessoas, o problema não está na realidade à volta dela, o problema está nela. Porque ouviu um convite para uma mudança de realidade, mas decidiu não mudar. Irmão, a curiosidade desse baixinho aqui colocou ele na condição de baixinho macaco, agarrado numa árvore, só para ver Jesus passar. E se Jesus não fizesse o convite para ele, Jesus ia passar por Jericó, ia chegar lá na saída da cidade e nada mudaria na vida de Zaqueu, porque ele só olhou para Jesus e não falou nada não.
Ele tomou a decisão de ir até lá. Ele subiu na árvore. Ele viu Jesus. E se Jesus não fala nada com ele, ele ia ficar olhando, pô, legal. Nossa, ele passou aqui, eu senti até uma quentura. Puxa vida, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu nunca vi um homem assim com uma paz tão grande. Mas já foi. Vou descer da árvore, né? Alguém tem que trabalhar nesse negócio. E voltaria para a vida dele, irmãos. O que fez a diferença aqui foi o cuidado de Jesus com ele. Porque, irmãos, Jesus é tão lindo que quando a gente se decide estar no lugar onde Jesus está, Jesus nunca deixa a oportunidade passar em branco. Você poderia entrar aqui e sair daqui da mesma forma, se fosse eu quem estivesse falando para você. Você poderia entrar aqui e sair da mesma forma se fosse qualquer pessoa com você. Você só vai sair daqui de uma forma diferente porque é Jesus quem está falando com você. E eu creio, irmãos, que Jesus não olha para cima e vê Zaqueu. Entenda a ordem do fator aqui. Eu não creio num Jesus que passou pelo local onde Zaqueu estava, olhou para cima e viu Zaqueu. Eu creio num Jesus que viu Zaqueu e por isso olhou para cima. Porque da mesma forma que Zaqueu queria ver Jesus, eu creio num Jesus que estava doido para se encontrar com Zaqueu. É por isso que Jesus, se Zaqueu estivesse atrás dele, Jesus olhava para trás. Se Zaqueu estivesse do lado, Jesus olhava para o lado. O que fez o pescoço de Jesus virar, não foi o tamanho da árvore, foi a direção onde Zaqueu estava. Então por isso que eu creio que Jesus vê Zaqueu e olha para cima. Agora imagina a cena, irmãos. Zaqueu nunca tinha se encontrado com Jesus. Zaqueu só tinha ouvido falar de Jesus, da fama de Jesus. E consequentemente, humanamente falando, nem Jesus tinha visto Zaqueu. Você nunca se encontrou com Jesus. De repente você está na expectativa de ver Jesus. Quando Jesus olha para você: oi, Jéssica. Como é que ele sabe meu nome? Jesus te conhece, cara. Pensa, cara. Você orando, às vezes com aquela sensação de que ninguém lembra de você, de que Deus não lembra de você. De repente você sente Jesus sentado do seu lado e você fala assim: e aí, Jefferson, como é que você está, meu filho? Jesus te conhece pelo nome. No meio de uma multidão inteira, Jesus sabia o nome de Zaqueu. Zaqueu, desce daí, cara. Vem cá. Zaqueu, chegou hoje o dia de você viver algo diferente na sua vida. Você não veio aqui só para me ver, não. Ainda que você tenha chegado aqui com essa intenção, motivação de só me ver, desce da árvore, Zaqueu. Porque hoje foi o dia em que eu escolhi para te fazer viver algo diferente. Hoje não convém você me ver. Hoje, Zaqueu, convém que eu passe a noite na sua casa. Ainda que ninguém queira. Eu passei por aqui, eu nem ia ficar, Zaqueu. Eu estava indo para Jerusalém. Mas como você veio até aqui, eu mudo os meus planos. Eu vou para sua casa. Irmão, você já viu aquelas pessoas que você vai dizer que vai fazer algo na sua casa e ela se convida? Eu sei que é só eu que vivo essa história. Tem um irmão ali que eu não vou nem falar o nome dele, que já abaixou até a cabeça assim. No final de semana eu vou fazer lasanha lá em casa e... Ai, amo lasanha. Ó. Você perguntou pro cara se ele gosta de lasanha? Não. Ele já disse pra você: amo lasanha. Com o quê? Com queijo? Que delícia. Vou lá. Tem uns que ainda falam assim: vou lá. Que horas que vai fazer? Vou fazer um churrasco na minha casa. Tanto tempo que eu não como um churrasco. Pô, o problema é seu se você não come churrasco. O cara já está se convidando para ir na sua casa. Irmão, Jesus fez quase isso aqui. Zaqueu, desce daí que eu quero ir na sua casa. Jesus não pergunta se tinha lugar. Jesus não pergunta se o dono da casa queria. Jesus já se convida. Mas o que determinou, irmãos, a mudança da realidade de Zaqueu e fez dele um milagre nas mãos de Jesus, não foi o convite de Jesus. Foi a decisão de Zaqueu em atender o convite. Porque Jesus podia ter convidado ele. Ele disse: não,
eu sou um publicano, o senhor não pode entrar na minha casa. Vai dar ruim, o povo já está comentando, deixa quieto. Não, segue. Eu só queria ver o senhor mesmo. Não. Igual minha esposa, às vezes eu falo assim com minha esposa: filho, eu vou chamar fulano para tomar um café. Hoje? Oh meu Deus, mas tem que arrumar as coisas. Não, tem que arrumar. Irmãos, olha só. Eu falo isso com a minha esposa direto. Se você for o tipo de pessoa que chegar na minha casa e reparar bagunça, você não é digno de entrar na minha casa. Porque na casa da gente, a gente recebe não qualquer um. A gente recebe quem é íntimo. Então eu não me preocupo com essas coisas. O dia que eu chegar na sua casa: pastor, não repara a bagunça. Eu não fui reparar a bagunça. Eu fui lá estar com você. Ai, pastor, não tem nenhum garfo. Não tem problema não, a gente come com colher. Come ou não come? O quê? Demorou. Que eu vou deixar de comer porque não tem garfo. Não tem colher, come com a mão, meu irmão. Não tem sofá, senta no chão, não tem televisão. Sei lá, lê jornal, conversa, bate papo. E às vezes eu falo assim: vou chamar o fulano para tomar um café. Mas hoje, logo hoje, digo exatamente hoje, em nome de Jesus, hoje. O convite foi hoje. Zaqueu pensava assim: show, desce da árvore, Zaqueu, que eu quero chegar na sua casa hoje. O quê? É pra já, Senhor? Porque a Bíblia diz que ele desce depressa. Com pressa Zaqueu desce. E ele já se sente e recebe com alegria. Eu imagino ele já chegando, se tinha mulher, se tinha criança. Gente, guarda os brinquedos, gente. Junta tudo que Jesus está aí. Junta, gente, fecha essa cortina, pelo amor de Deus, gente. Gente, Jesus está aí. Oh, Senhor está aqui. É assim, irmãos. É isso que Zaqueu faz. Recebe com alegria. Essa decisão que Zaqueu tem de atender ao convite muda tudo na vida de Zaqueu. Presta atenção, meu filho, minha filha. Jesus vai te fazer um convite hoje. Principalmente você que ainda não se decidiu ao lado de Jesus. Você que nunca abriu seu coração a ter uma experiência com Jesus. Tanto você, minha filha, como você, meu filho. Jesus vai te fazer um convite hoje. Vou te dar um conselho. Desce da árvore. Desce da árvore da vida que você está vivendo. Você sabe que essa árvore que tu está agarrada não está te levando a lugar nenhum. Desce dessa árvore na qual você está agarrado. Que está desgraçando a sua vida, está desgraçando o seu coração, está desgraçando tudo à sua volta. E se você continuar agarrado nessa árvore, você vai ficar igual um macaquinho agarrado na árvore. Jesus vai passar por Jericó. E quando você descer da árvore, Jesus já passou. Essa, irmãos, é a realidade de muita gente que vai se espantar no juízo final. Quando der conta da vida que levava, é tarde demais. Essa é a realidade de muita gente que acha que vai amanhecer numa segunda-feira e morre num domingo à noite. Semana que vem eu faço. Mês que vem eu vou. Ano que vem eu faço. Quem garante que o ano que vem vai existir para mim e para você? A hora de aceitar o convite de descer da árvore é agora. Foi isso que Zaqueu fez. Recebeu o convite e desceu. Como é que está seu relacionamento com Deus hoje? Desce dessa árvore que tem te distanciado de Deus. Essa árvore que mais te distancia da presença do que te aproxima dela. Tem muita gente, irmãos, que destrói a vida com Deus por plantar árvores na própria vida que Deus nunca mandou plantar. Estava conversando alguns dias atrás, sobre essa questão do versículo que diz que o que Deus ajuntou não separa o homem. De fato, o que Deus ajuntou não separe o homem. A questão é, o que foi que Deus ajuntou? Porque tem muita gente hoje vivendo uma vida conjugal desgraçada por estar vivendo uma realidade que Deus nunca criou para ela ou para ele.
desce da árvore. Jesus vai te fazer um convite hoje. Desce da árvore e vem. Terceira decisão para que nós nos tornemos um milagre nas mãos de Jesus. Tome a decisão de deixar Jesus entrar onde até então ele nunca havia estado. Preste atenção nisso aqui. Tome a decisão de deixar Jesus entrar onde até então você nunca tinha deixado Jesus entrar. Ou pelo menos aonde ele nunca entrou. Você nunca perguntou nem se ele queria entrar. No texto, irmãos, existem dois fatores, dois detalhes assim, que para nós podem significar muitas coisas. O primeiro detalhe é essa questão da árvore, que simboliza o tipo de vida que a gente vive hoje, na qual a gente ainda está agarrado. Jesus mandando a gente descer da árvore e a gente não desce. Jesus mandando a gente largar a árvore e a gente agarrado na árvore, com o dente fincado na árvore, igual um bicho preguiça, sabendo que não aguenta mais, nem a árvore, nem ficar em cima da árvore. Mas Jesus está mandando descer e a gente não desce. Dessa a gente já falou. Assim, essa questão da casa de Zaqueu, que até então Jesus nunca tinha entrado na casa de Zaqueu. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vê Jesus pernoitando, passando pela porta ou visitando a casa de Zaqueu. Você não vê. Para Zaqueu era a casa dele, mas para mim e para você pode representar muita coisa. Pode representar o seu coração, que você nunca abriu as portas para Jesus entrar e fazer o que precisa ser feito na sua vida. Pessoas entram semanalmente, irmãos, no lugar onde Jesus está, sobem na árvore para ver Jesus, entram com o coração de porta fechada e saem com o coração de porta fechada, e com a mesma realidade de vida, porque querem, porque o convite Jesus sempre faz. Essa casa de Zaqueu aqui pode significar áreas da sua vida que você nunca deixou Jesus entrar e mexer. Sabe aquelas que a gente tem vergonha de abrir? Sabe aqueles pecados que a gente tem vergonha de admitir? Sabe aqueles problemas que a gente acha que só a gente tem? Problemas familiares, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com os filhos, problemas de relacionamento com Deus, problemas ministeriais. Todo mundo tem. Tem ou não tem? Vou te provar. Quem aqui tem dinheiro sobrando? Alguém aqui tem dinheiro sobrando? Tem? Então, todo mundo tem problema financeiro. Se Jesus não entrar nas finanças da gente, não significa que vai sobrar dinheiro. Mas pelo menos faltar o que a gente precisa, não falta. Quantos casados eu tenho aqui? Quem aqui já brigou? Puxa vida. Pensei que fosse só eu. Então significa... Alguém aqui nunca brigou? Alguém aqui é casado? Nunca briguei. Ufa. Já ia pedir para essa pessoa orar pela minha vida. Todos nós temos problemas conjugais. Não significa que o seu cônjuge seja um problema. A casamento que não passa por crise nunca foi casamento. O apóstolo René Terranova tem uma frase que eu sempre cito ela: líder que nunca pensou em desistir, nunca foi líder. Casamento que nunca passou por crise, nunca foi casamento. Se o seu casamento nunca teve uma briga, algum problema tem. Porque duas pessoas com criações diferentes se juntam para poder viver uma vida em comum e não bate uma vezinha, significa que você tem que matar o outro ou o outro tem que te matar. Não é isso. Mas sempre vai ter um conflitozinho. Então problemas conjugais, todos têm. Problemas financeiros, todos têm. Quem aqui tem algum problema com algum parente? Algum tipo? Todos nós temos problemas com familiares. Não significa que o familiar seja um problema, mas todos nós temos conflitos familiares. Quem aqui já não passou um Natal onde deu um repré no meio do Natal? Não é?
Na hora, no início, todo mundo cantando Jingle Bell. No final da festa, voa garrafa de cidra, garrafa de peru de Natal, por tudo quanto é lado. Não volto mais aqui, eu sabia que eu não tinha que vir aqui. E fica o marido tentando controlar, fica a esposa, calma gente. Todo mundo vive. Problemas todo mundo tem. O problema é quando a gente não abre os nossos problemas achando que só a gente tem. E aí a gente não quer se expor. Essa casa de Zaqueu aqui pode representar situações da sua vida que você nunca abriu para Jesus. Mexer para Jesus restaurar. Casamento, finança, área emocional, familiar, sei lá. Irmãos, eu estou aqui há quase 4 anos. Eu completo 4 anos de ministério no dia 10 de maio desse ano. Glória a Deus. Que bom que você dá glória. O pessoal aí não deu não. Mas vamos lá. Desses 4 anos, irmãos, eu vi muita gente passar por aqui. Vimos ou não vimos, gente? Eu vi muitas famílias passarem por aqui. Eu vi muitos casamentos passarem por aqui. Eu vi muitas vidas financeiras passarem por aqui. Eu vi muitas vidas ministeriais passarem por aqui. E eu vi entrar, eu vi ficar e eu vi sair, sem nunca terem deixado Deus tratar a vida delas. Eu vi pessoas passarem por essa igreja, irmão, com um potencial que na idade delas nem eu tinha. Eu falo isso para os jovens. Eu me converti aos 18 para 19 anos. Quem me dera, se aos meus 16 anos eu tivesse tido a oportunidade que essa galerinha aqui está tendo. Nunca soube o que era igreja, irmãos. Eu fui conhecer a igreja evangélica com 18 anos. Não fui criado em igreja. Teria evitado tanta besteira. Quem me dera, se na altura dos meus 19 anos eu já pudesse bater no peito e falar, já tem 3 anos de convertido. Tem 2 anos de convertido, não tive, irmãos. Porque quanto mais cedo a gente começa na vida cristã, o nosso potencial vai se desenvolvendo mais rápido. Eu vi pessoas passarem aqui, irmãos, com casamentos feridos, destruídos. De você chegar, tá tudo bem? Tudo bem, tá bom. Você tá tudo bem? Quem sou eu para dizer que não tá? Você está tão triste, sentindo que você está triste. Eu? Não, pastor. Eu falei, tá bom, se você está dizendo que não tá, não tá. Por outro lado, tinham pessoas que você, não sei porquê, mas eu senti uma pontinha de tristeza em você. É verdade, pastor, eu estou arrasado. Pronto, abri o coração, resolvi, daqui a pouco estava rindo. Eu vi pessoas entrarem, ficarem e saírem, irmãos, sem nunca terem deixado Jesus tratar em determinadas áreas. Jesus fazer o convite, desce da árvore que eu quero entrar na sua casa. A pessoa nem descia da árvore, nem abria a porta de casa. Nem para Jesus, nem pelo pastor que Jesus levantava para poder tratar delas, nem pelos líderes de célula que Deus levantava para tratar dela. Irmãos, eu tenho líderes de célula hoje dentro dessa igreja que administram certas situações que eu vejo neles um potencial maior para administrar do que eu. E quando eu falo, eles não acreditam. Se Deus deu para você, meu filho, é porque Deus escolheu você para tratar, não tinha outra pessoa. Pessoas, irmãos, que estiveram onde Jesus sempre esteve, mas nunca desceram da árvore, nem nunca abriram as portas do coração para Jesus entrar, para Jesus tratar. Vou te dar um conselho: não seja você como essas pessoas. Você já está onde Jesus está. Jesus vai estar te convidando para descer da árvore, para largar essa árvore de erros que você está agarrado. Abre a porta do seu coração, deixa Jesus pernoitar na sua casa. Amém? Vamos ficar de pé.